ajudarmos nessa noite um pouco na palavra do Santo. Lucas capítulo 23. Você pode ficar de pé para reverenciarmos a Santa Palavra de Deus. Lucas 23. A partir do versículo 32, diz assim: E também conduziram outros dois, que eram malfeitores, para com eles serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado Cadeira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo aos outros salvou, salve a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam, chegando-se a ele, apresentaram o vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva a ti mesmo. E também por cima dele estava o título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva a ti mesmo e a nós. O outro respondendo disse: Tu nem ainda temes a Deus, estamos na mesma condenação, nós na verdade com justiça, porque recebemos o que os feitos merecem. Este nenhum mal fez, e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Aplauda o Senhor por Jesus. Glória a Deus. Felicidade. Queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, essa história está falando do maior sacrifício. O maior sacrifício que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, na cidade de Jerusalém. O sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sacrifício que ele fez para levar os meus pecados e os teus pecados. Muitas vezes alguém ouve falar do sacrifício de Cristo e não compreende, não entende. Por que o Senhor Jesus morreu? Ele tendo todo o poder, ele tendo toda a autoridade, ele poderia ter descido daquela cruz. Com certeza ele poderia ter descido daquela cruz. A palavra de Deus diz que ele poderia até mesmo não ser preso. Quando os soldados foram prender o Senhor Jesus, Pedro pegou a espada lá no Monte das Oliveiras, no jardim do Getsêmani. Pedro pegou a espada e cortou a orelha de um servo do sumo sacerdote chamado Malco. E o Senhor Jesus disse: Pedro, guarda a tua espada. Guarda a tua espada, porque quem usa a espada vai ser morto pela espada. E aí Jesus falou para Pedro: Pedro, tu acha que eu não poderia rogar ao Pai agora? E ele mandaria 12 legiões de anjos para me ajudar? 12 legiões de anjos. Um anjo de Deus se você ver no Velho Testamento, só um anjo matou 185 mil soldados. O Senhor Jesus disse: olha, se eu orar agora ao Pai, ele vai mandar 12 legiões de anjos e ninguém vai me prender. Mas é necessário que isso aconteça. É necessário. Muitas pessoas não compreendem o sacrifício de Cristo, mas que nessa noite o Espírito Santo possa abrir o seu entendimento, amigo, amiga, irmão, irmã, para esse sacrifício maravilhoso. O sacrifício de Cristo por nós na cruz do Calvário. Amém? Primeiro, a palavra de Deus diz que nós andávamos desgarrados como ovelhas. Lá em Isaías 53. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Ou seja, todo ser humano tem um caminho próprio a seguir. E esse caminho que o ser humano segue, muitas vezes é o caminho do coração,
o caminho da mente, o caminho da filosofia, mas são caminhos que parecem direito. Em Provérbios 14:12 diz: mas no final dele é o caminho de morte. E diz a Bíblia Sagrada que antes do Senhor Jesus vir a essa terra, os seres humanos andavam desgarrados, procurando o próprio caminho. E aquelas pessoas que não compreendem o sacrifício de Cristo andam dessa forma, andam sem direção, procurando um caminho para seguir, achando que esse é o caminho certo, aquele é o caminho certo, porque ainda não compreenderam o sacrifício de Cristo. E a palavra de Deus diz lá em Isaías que cada um de nós andava desgarrado como ovelhas, Isaías 53. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele. Sobre quem? Sobre o Senhor Jesus, a iniquidade de nós todos. Amém? Ora, nós andávamos desgarrados como ovelhas, se desviando pelo caminho. Por quê? Por causa do pecado. O pecado fez com que o homem se desviasse do caminho. Quando Adão e Eva habitavam no paraíso, eles estavam no caminho certo, na presença de Deus. Eles estavam ali com saúde, eles estavam ali com proteção, eles estavam ali sem morrer. Mas no momento que Adão e Eva se desviou do caminho, desviou não somente eles, mas toda a sua descendência. Todos os seres humanos foram desviados juntamente com Adão e Eva. Foi por isso, amigo, irmão, que Deus, Ele preparou um novo e vivo caminho para nos levar até Ele. Amém? Ele preparou. Deus preparou. Porque o homem se desviava do caminho por causa do pecado. O pecado separa o homem de Deus, o pecado leva o homem para longe de Deus. E para que o homem pudesse ser libertado do pecado, era preciso um sacrifício. E não um sacrifício de qualquer um, mas um sacrifício de um ser humano perfeito, sem pecado. Um ser humano que não veio da descendência de Adão. Porque a palavra de Deus diz em Romanos 5:12: portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Todos pecaram. E então, a Bíblia diz que Deus olhou do céu para a terra e não viu nenhum justo, não viu ninguém que buscasse a Deus. Foi por isso que Deus preparou o homem perfeito para ser o sacrifício perfeito, para levar os nossos pecados, para nos libertar do pecado, para que nós pudéssemos chegar até Deus. Amém? Amém. E esse homem perfeito é o próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, o único Filho de Deus. E Deus preparou para ele um corpo humano, diz a palavra de Deus. E o Filho, o Senhor Jesus, que é Deus, ele se dispôs: eu irei fazer um sacrifício para abrir o novo caminho para Deus. Ele se dispôs. Foi por isso que quando ele estava ali naquela cruz, morrendo por mim e por você, as pessoas zombavam dele, os religiosos zombavam dele, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes zombavam dele, porque não compreendia que era necessário que ele morresse naquela cruz. Porque se ele não morresse naquela cruz, a humanidade estaria perdida. O salário do pecado é a morte. Romanos 6,23. O salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? E quando ele estava fazendo aquele sacrifício, ele sabia
que ele tinha poder para descer daquela cruz, mas ele sabia que se ele descesse daquela cruz, a humanidade estava perdida. Ele fez esse sacrifício. Irmão e irmã, amigo e amiga, por mim e por você. E nessa hora, quero que você abra o seu entendimento pelo Espírito Santo da palavra, pelo poder da palavra de Deus, que ali tinha muitas pessoas que não estavam compreendendo. Como hoje no mundo tem muitas pessoas que não compreendem o sacrifício de Cristo. E ali tinha muitas pessoas que não estavam compreendendo. Inclusive tinha dois ladrões, um à direita dele, outro à esquerda, que foi levado para ser mortos. Dois malfeitores, duas pessoas que fizeram muitas coisas ruins durante a vida. Foi preso pelo soldado romano, foi julgado pelo julgamento romano e foi sentenciado à morte e morte de cruz. E Cristo estava morrendo ali, não porque ele era pecador, não porque ele era malfeitor, mas ele estava morrendo ali para seu sacrifício, para que nós pudéssemos receber o perdão dos pecados. A Bíblia diz: Deus agradou moê-lo. A iniquidade de nós todos foi para o Senhor Jesus Cristo. Ele não tinha pecado, mas quando ele estava morrendo naquela cruz, o sofrimento dele estava ali simbolizando que o meu pecado, o seu pecado, estava caindo sobre o Senhor Jesus. Amém? Ele estava dizendo assim, o João Batista apontou para o Senhor Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Ele tira o teu pecado, ele tira essa maldição terrível do pecado. É por isso que o Senhor Jesus, ele garante a vida eterna. Porque antes de Adão pecar, Adão podia ter a vida eterna, mas ele pecou porque Deus falou para ele: se você comer do fruto, conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. E eles preferiram comer do fruto do conhecimento do bem e do mal e não comer do fruto da árvore da vida. E hoje, o Senhor, ele dá oportunidade para que nós, amigo, amiga, irmão e irmã, para que nós possamos ter a vida eterna. E a vida eterna está no Senhor Jesus Cristo. Amém? Para que você possa ter a vida eterna, para que você possa ter a salvação da sua alma, você precisa crer no Senhor Jesus. Crer que Ele é o Filho de Deus. Naquela cruz, quando Ele estava morrendo, muitas pessoas não acreditavam, mas tinha um ladrão ali. O ladrão que estava condenado, aquele ladrão ali que fez muitas coisas erradas, mas aquele ladrão que estava ali próximo ao Senhor Jesus, ele viu a oportunidade de salvação. O tema da nossa festa, que vai ser no dia 27 e 28, é ainda dá tempo. Ainda dá tempo, porque Jesus ainda não voltou. Ainda dá tempo, porque você ainda não morreu. E quando você estiver vivo, você tem esperança de conhecer a salvação da pessoa de Cristo. E hoje Deus está te dando a oportunidade, amigo, amiga, para tu conhecer o Salvador. Para que tu possa abrir teu entendimento como aquele ladrão abriu. Aquele malfeitor. Tinha um malfeitor que dizia assim para o Senhor Jesus: se tu és filho de Deus, desce da cruz e vamos acreditar em ti. Mas o outro ladrão que repreendia esse ladrão, dizendo assim: nós estamos aqui porque nós merecemos, nós somos pecadores, nós somos malfeitores, mas esse aí, ele é justo, ele não fez nenhum mal, ele compreendeu que o Senhor Jesus estava morrendo pelo pecado dele, ele compreendeu ali que ele poderia ter a salvação da alma dele, porque quando morre não acaba. Esse tempo, essa vida aqui é passageira, mas depois que morre, é eterna. Essa aqui é passageira, depois que morre é eterna. E você pode ter uma eternidade com Cristo ou a eternidade sem Cristo. A eternidade sem Cristo é no lago de fogo, a segunda morte. E a eternidade com Cristo é lá no paraíso, a cidade santa, a Nova Jerusalém. Amém? E aquele ladrão, ele começou a repreender o outro ladrão. Ele disse: rapaz, nós estamos aqui porque nós merecemos, esse não fez nenhum mal. E ele olhou para o Senhor Jesus, meus irmãos e amigos, e ele reconheceu ali. Ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus.
Ele reconheceu que Jesus era o Salvador. Ele reconheceu que Jesus tinha um reino. E o reino dele não é deste mundo. Ele disse: meu reino não é deste mundo, aqui eu não sou. Amém? E quem crê no Senhor Jesus vai fazer parte desse reino. O reino eterno do Senhor Jesus Cristo. E diz a palavra de Deus que aquele ladrão olhou para o Senhor Jesus e disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. O Senhor Jesus olhou para aquele ladrão e disse para ele: hoje mesmo tu estarás comigo lá no paraíso. Amém? Aquele ladrão reconheceu. Daquele povo ali, somente aquele ladrão foi salvo. Porque ele reconheceu que Jesus estava ali, o Salvador estava ali. E o Senhor Jesus, irmão, amigo, ele diz assim: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Você não viu o Senhor Jesus, mas se você crê que Ele morreu na cruz, levando os teus pecados, receber Ele como Salvador, tu terás a vida eterna. Amém? Jesus te ama e Jesus quer te salvar. Faça como aquele ladrão. Reconheça que o sacrifício de Cristo foi o mais importante de todos os tempos, porque foi para salvar a humanidade. Mas creia que o Senhor Jesus é teu Salvador, porque Ele só vai levar teus pecados no momento que tu reconhecer que Jesus é o teu Senhor e teu Salvador. Enquanto você não reconhecer que Jesus é o teu Senhor e teu Salvador, enquanto tu não crer nele e confessar Ele como Senhor da tua vida, tu vai continuar levando teus pecados. E aqueles que continuam levando os seus pecados se tornam escravos do pecado. E a Bíblia diz: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Devemos crer que Jesus é o Salvador, para que nós sejamos livres do pecado, livres da morte eterna, e possamos entrar no céu pela porta da salvação, que é o Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe esta palavra em nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora tem um louvor de apelo. Vem, vocês vão cantar um louvor de apelo, depois e a gente vai fazer uma pergunta para você. Não esqueça, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Jesus te ama e Ele quer te salvar. Amém?